Deixe o quarto como está, ou Estudos para a Composição do Cansaço, de Amilcar Betegha. Autorretrato. O centro, o início de tudo, é esta casa grande e um tanto sinistra. As janelas sempre fechadas, muitas árvores altas ao redor. Talvez paineiras, com certeza um salso chorão. As paredes sujas, entre cinza e marrom. Não dá para dizer que é ou foi uma casa rica. Uma casa grande apenas? O que mais? Claro, a perspectiva, a vista sempre de cima. A fachada, o pouco que aparece dela em função do ângulo, e o telhado, também muito sujo, musgo nas telhas. Meio que misturados num difícil e nada explícito primeiro plano. Depois, a entrevisão dos fundos da casa, já não sendo possível distinguir-se entre o que ainda é a casa e o que já são as árvores do pátio e as suas sombras. E um detalhe inútil, uma parreira de folhas estorricadas, como extensão do que talvez fosse a cozinha. É mais ou menos isso. A gorda vem só depois, vem da casa, como uma parte que se desgrudasse do resto. É bem mais do que isso, talvez seja mais do que a própria casa, e até pode ser tudo. É bem provável que seja tudo. Mas vem da casa, entende? A casa é o início, a gorda é a sequência. É uma gorda imensa, de braços muito brancos e que parecem ter, na altura da axila, o diâmetro de uma melancia. As coxas devem ser horrivelmente maiores e mais feias, repletas de varizes. Daria até para apostar. Mas estão cobertas por um vestido que vai até o meio das canelas. Um vestido indecente, ainda que desça quase até os pés. O vestido é indecente. Talvez porque deixa à mostra aqueles braços asquerosos. Está deitada, ou antes, esparramada sobre uma cama de armar. Ela, a gorda, está no jardim alguns metros à frente da casa. A figura do homem é mais difícil de entender. Fica misturado à sombra de uma árvore como quem vigia alguma coisa à distância. Somente com esforço é que será possível distingui-lo da parede escura ao fundo e da sombra da árvore. É preciso forçar a vista ou mesmo usar a imaginação. Aí ele surge, decidido e austero. Cego? No sentido figurado, sim. Prontidão é essa a palavra. Aquele homem está ali na prontidão, como um cão selvagem preso a uma correia. Calças, botas, e parece orgulhoso delas. Decididamente está a serviço da gorda. É inferior a ela, não resta dúvida. A sua cegueira mostra isso. A impressão de que está à espera de uma ordem da gorda e que até anseia por isso. Cego, completamente cego, e sinto que não consigo dizer mais nada sobre ele. Este é o centro, agora mais completo. A vista de cima, a casa, sombria, com o seu telhado sujo e paredes idem. Depois a gorda no jardim. A grama é de um verde muito musgo e irreal. Escarrapachada na cama. E o homem à sombra da árvore como um cão vigia. Ainda como parte do conjunto, todo ele demasiado escuro num tom de verde puxado por preto. Vai aparecer o muro. Difícil precisar a altura por causa da perspectiva aérea, mas grosso e cinza, fechando um terreno bastante extenso que se perde na zona escura do fundo. Só então os meninos, e isso já é do lado de fora. São dois e estão na calçada, rentes ao muro, no trecho frontal deste, mais próximo à esquina. Estão separados por alguns metros e um deles parece estar de cócoras. Idade? Talvez 10 anos ou menos. Mulatinhos e esmirrados, uns pivetinhos, é isso. O primeiro movimento é dos garotos, e os dois quase que ao mesmo tempo, como se separados por um sopro, uma espécie de já, ação, ou qualquer coisa do tipo. Do lado de dentro do muro, tudo continua estático, a não ser uma brisa preguiçosa que começa a mexer muito lentamente as folhas das árvores. Mas a gorda e o homem permanecem exatamente na mesma posição. São duas pedras, com peso de pedra, com frio de pedra, a espalhar um olhar mineral sobre tudo. Os meninos se aproximam um do outro, conversam alguma coisa, todo som é deduzido, óbvio. Caminham e param repetidas vezes, sempre rentes ao muro. Volta e meia um deles gesticula apontando o topo do muro. Lá dentro,
apenas as folhas das árvores mexendo-se quase imperceptivelmente. É fácil perceber que os safadinhos tramam. Antes mesmo de um deles fazer escadinha para o outro, já dá para entender o que eles querem. O que subiu agora puxa o outro pelo braço e logo os dois estão sobre o muro. Olhando lá para dentro, tem movimentos de gato, é quase desnecessário dizer, são silenciosos e ágeis, e deslizam sobre o topo do muro como uma corrente elétrica percorrendo um fio de cobre. Lá dentro, a gorda sob o sol e o homem à sombra são apenas duas estátuas. Os garotos estão excitados, é visível isso. Seus movimentos são rápidos e intempos. Avançam, param, estudam, avançam. Na verdade, mais parece um avanço muito vagaroso e gradual, só que visto como num filme em rotação acelerada. Avançam, param, avançam, até que descobrem o lugar ideal para descer, onde o galho de uma árvore ultrapassa o muro por cima. Um lugar de sombras, claro, onde eles ficam ainda mais sorrateiros. Lá dentro, pasmem, tudo ainda é impassível. E o sopro sereno e contínuo do vento parece contribuir para a imobilidade do conjunto. Só as folhas mal e mal se movem. Com um pouco de imaginação se escutaria o som da aragem cruzando entre as folhas das árvores. Não é possível precisar o local e o momento em que os pilantrinhas descem. Eles se misturam às sombras e só se mostram outra vez já dentro do pátio. Seguem seu avanço segmentado, nesse movimento que tem os ratos e as baratas buscando o escuro, os anteparos. Esquivam-se, ariscos e sinuosos, atrás dos troncos das árvores. A cena é muda, claro, mas, mesmo se houvesse som, seria dificílimo ouvi-lo. Apenas sussurram. Às vezes nem isso, entendendo-se por gestos e olhares. E já conseguiram avançar um bom trecho em direção à casa. O que é angustiante, o que chega a ser inadmissível, é a imobilidade de que tudo na casa está tomado. Os safados, cada vez mais perto de uma das janelas, e deve ser a da sala, e tudo continua imóvel. A gorda e seu cão vigia na penumbra são ainda duas figuras petrificadas. É de assustar, a facilidade que os garotos têm. Agora eles espiam pelas janelas. Correm, agachados, até outra janela. Forçam-na. Tentam outra. E mais outra. E assim vão procurando a melhor maneira de entrar. Alguma folha mal fechada ou mesmo uma dobradiça com um pino fácil de soltar. E a gorda escarrapachada. E seu Doberman de duas patas misturado à sombra da árvore. Os fedelhos já conseguiram abrir a janela. Não é possível que ninguém faça nada, que aquele imbecil continue como uma múmia à sombra da árvore. Será que ninguém percebe o que está acontecendo? Lá está o primeiro pivetinho, já de pendurado no parapeito da janela. As perninhas finas balançando para dar o último impulso. E aqueles dois. Fica até difícil continuar. A esperança é a gorda. Se alguma coisa acontecer, virá da gorda. Sim, a gorda. Finalmente ela lança um olhar na direção do homem. Ela lançou seu olhar. Foi rapidíssimo, menos de décimos de segundo, e já voltou à sua passividade de estátua. Mas não importa. Foi apenas o suficiente para deflagrar toda a ferocidade contida no seu homem-cão. Foi como se ele recebesse um laçaço ou a descarga de um raio, e antes de o primeiro garoto conseguir pular para o lado de dentro da casa, ele, o homem Doberman, já está. Que movimento impressionante, com os dois delinquentezinhos presos pelo cangote, um em cada mão. E é também impressionante a facilidade com que ele os carrega pelo cogote, um em cada mão. Dizer que dá uma espécie de alívio é quase ridículo diante da incrível facilidade com que o homem os pegou. As pernas magras que balançavam à beira da janela agora se agitam no ar em pura aflição, e o homem os traz para perto da gorda. Não muito perto, na verdade ele só os traz para a grama à frente da casa, sob o sol. O homem olha com insistência para a gorda segurando os pivetes, que continuam esperneando como duas lebres ainda não abatidas, mas que já pressentem o fim. É evidente que ele quer um olhar dela, apenas um olhar de aprovação. É só o que ele precisa, está escrito no seu jeito, na forma rude de segurar os dois sacaninhas pelo cogote. Mas a gorda o despreza. Ela o despreza profundamente, e já mostra outra vez aquele ar de quem está alheio e superior a tudo. Não tem mais jeito. Escarrapachada sobre a cama ao sol. Não demonstra o mínimo interesse no que o homem conseguiu apanhar. Não é com ela. E ele, resignado, mas sem demonstrar nenhum tipo de mágoa, vira de costas para a gorda, abre os braços,
ao máximo de sua envergadura e os fecha bruscamente, chocando as cabeças dos garotos uma contra a outra. 2 vezes com a violência digna da sua severidade. Depois solta os meninos que dão 3 ou 4 passos cambaleantes e desabam no chão. O homem senta-se na grama, os joelhos abraçados, em um ar que se poderia chamar quase de paternal. Como quem vela um doente, ele aguarda com paciência e zelo os garotos voltarem a si. Quando eles tornam a se mexer, o homem se levanta, estende-lhes as 2 mãos e os põe em pé. Faz-lhes um afago na cabeça, cada um deles tem um enorme inchado na testa. O homem leva os 2 meninos pela mão até onde a gorda está deitada. E apenas nesse instante, quando os garotos estão mesmo na frente dela, que se dá uma alteração muito sutil na sua posição de estátua. Sem mexer o resto do corpo, a gorda espicha o braço, assume um ar compungido e roça os nós dos dedos sob o queixo de cada um dos garotos, lentamente. Há alguma coisa no rosto dela difícil de identificar, mas que bem pode ser uma lágrima. O gesto cessa e ela se põe outra vez estática. O olhar do homem é tomado por uma expressão de abandono, mas ele logo se recompõe e, de mãos dadas com os garotos, leva-os até o portão. Tira alguma coisa do bolso, balas, chocolates, talvez umas moedas. Os meninos sorriem e vão-se embora. O homem volta ao seu posto à sombra da árvore e depois se mete mais ao fundo ainda, junto ao muro, onde é praticamente impossível visualizá-lo. Não demora a regressar com um saco de areia nos braços, deposita-o sob a árvore e põe-se a socá-lo com uma fúria espantosa. Vai desaguando uma violência silenciosa, mecânica. Seus punhos não parecem sentir o impacto sobre o saco, sobre o pano áspero do saco que, após algum tempo de sucessivas e insistentes pancadas, começa a se romper. O homem em cama está de joelhos e bate. Segue batendo e batendo e só interrompe a sua operação para sacar o pano e secar o suor que insiste em lhe pingar os olhos. Às vezes ainda lança o olhar para a gorda, mas ela não toma conhecimento. Ela é outra coisa. Ela já está há muito na sua velha posição de estátua. Aliás, o conjunto todo vai adquirindo outra vez aquele ar de mobilidade, até mesmo a brisa nas árvores vai cessando. Tudo vai retomando o seu frio imobilismo, e nessa perspectiva de cima é a tal casa grande e sombria, e seu telhado sujo de musgo, a gorda esparramada no sol, as árvores, o terreno, o muro, tudo estático, tudo impressionantemente impassível. A não ser o homem-cão, ao pé da árvore, e aquele seu movimento de erguer e baixar o braço, nenhum outro movimento a não ser do braço do homem que se ergue e baixa com feroz regularidade. O braço que sobe e desce, e torna a subir e descer num ritmo constante, e que, mesmo não havendo som, nos obriga a ouvir essa coisa que bate, e bate, e bate, 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 bate.